Do 3º ao 6º mês de vida, a gente tem muito marco de salto de desenvolvimento mesmo. A gente tem salto do 4º e a gente tem o salto do 6º mês, que muitas vezes coincide com retorno da mãe ao trabalho, nascimento de dentes, começa a introdução alimentar, e aí esse bebê às vezes fica com desconforto abdominal, é um bebezinho que às vezes tem mais predisposição a ter gases, e aí começa a acordar na madrugada também por gases, e junta muita coisa com 6 meses. Então, com 6 meses, às vezes as mães pensam assim: meu bebê agora não vai estar mais em aleitamento materno exclusivo, então não tem por que o bebê ficar acordando, né, 1, 2 vezes à noite, porque ele vai comer, vai encher a barriga. Pra que ele vai querer mamar na madrugada, tá? Não quero mais amamentar o bebê na madrugada. Tem as mães aí que falam isso a partir dos 6 meses. Só que aí chega com 6 meses, o bebê tem outros fatores que vai fazer com que ele acorde na madrugada, principalmente por apego. Então, ele vai ter a angústia da separação, ele vai ter a mãe que voltou ao trabalho, e aí o bebê vai querer fazer o quê? Compensar. Minha mãe passava o dia inteiro comigo. O dia inteiro comigo, me dava colo, me dava atenção, brincava comigo no chão. Do nada, minha mãe some. Tá trabalhando o dia todo. E ela chega de noite e quer dormir no outro quarto? Não. Eu quero minha mãe. Mãe, me dá uma atenção, pelo amor de Deus, pelo menos um pouquinho à noite. Então é comum, né, principalmente no retorno ao trabalho, que isso aconteça. E muitas vezes, é o que eu sempre falo, psicologia infantil, gente, tem que estudar. Vai estudar também, porque assim, o bebezinho com 6 meses, mesmo ele comendo bem, ele vai tentar compensar essa angústia porque a mãe tá fora, e a gente fala que não. A nossa vontade é que o bebê durma a noite toda. Mas no fundo, a gente quer ficar com o bebê. É o momento que a gente tem para estar com o bebê. Então, olhe para você. Eu sempre digo isso para as mães que estão no curso, que tá tentando tudo, que não tá dando certo. Eu falo, para e olha. Teve uma paciente minha do consultório também recente que eu falei para ela, para e olha, você quer mesmo realizar um desmame noturno? Você quer? Porque você pode não querer e tá tudo bem o seu bebê acordar para mamar à noite, mamou, dormiu, o bebê não tá sofrendo com isso, é um bebê ativo durante o dia, não é um bebê irritado, não é aquele sono que o bebê tá picando a madrugada inteira e tá sendo exaustivo, ficando acordado, né? Pro bebê tá tudo bem. Pra você que é mãe, tá tudo bem acordar 5, 7 vezes pra amamentar? Porque, gente, tem mães que tá tudo bem. Acredita em mim, tá? Não é pra julgar ninguém, não. A gente tá falando de verdade. Tem mães que acordam 5, 7 vezes à noite e que tá tudo bem. Então, se pra você não tá tudo bem, você precisa se fortalecer no sentido de ajudar o seu bebê nas desassociações. E a gente vai ter live pra isso. Tem que ser uma decisão, tá? Claro, sem sofrimento, sem estresse pro bebê, tudo de forma progressiva. Mas é importante que você olhe para você mesma e descubra o que é que você quer quando você voltou ao trabalho. Você quer mesmo que o seu bebê durma a noite inteira, ou você tá ali no fundo, morrendo de saudade, querendo agarrar o bebê de madrugada? Não é maluquice isso que eu tô falando, viu? Tô falando verdades pra vocês. Vocês não vão ouvir isso de muitos profissionais. Ninguém vai contar isso pra vocês. Se vocês forem escutar os psicólogos, o pessoal que fala muito do apego, talvez vocês até escutem isso, tá? Mas pediatra falando sobre sono do bebê, falando pra você isso que eu tô falando aqui, vocês não vão encontrar. Não vão, porque o que eu tô falando aqui não é nem como pediatra, não, é como mãe, uma mãe que estuda muito de psicologia infantil. Então a gente precisa estar ligada em nós, o que é que tá acontecendo com a gente tá querendo mesmo que o bebê durma a noite toda, ou a gente quer ter um momentozinho com o bebê inconscientemente. E tá tudo bem. Então não fica nessa paranoia de ter o bebê que, o bebê tem que dormir a noite inteira rápido, eu quero que ele pare de despertar. Não, gente, vai no ritmo de vocês e do bebê, ó, vai se conectando, vai ajustando rotina e as coisas vão fluindo, sem peso, sem estresse, sem data contada, data marcada para começar. Tem muitas assessorias por aí que são assim, ó, você vai entrar na assessoria hoje, você tem 3 meses, tá, para tirar dúvidas, para fazer o que você quiser. Aí a mãe fica neurótica, tenho 3 meses para organizar a rotina do meu bebê. Não vai nessa onda não, esquece tempo, vai na onda de você e do seu bebê, organizando rotina, entendendo como é que funciona os conceitos de janela de sono, de sinais de sono, observando qual é o sinal de sono que o seu bebê dá, observando quanto tempo o seu bebê consegue ficar acordado, ajustando os rituais, e você vai progressivamente ver como o seu bebê vai passar a dormir melhor. Porque você vai estar tranquila, você vai estar fazendo um processo que é um processo natural, fisiológico, não é um treinamento onde você vai deixar o bebê chorar 5 minutos, carrega o bebê, mais 5 minutos, carrega o bebê. Não adianta, gente, isso pra mim é surreal, tá? Eu sei porque quando eu passei por privação de sono com o Ben, eu fiz cursos assim.
Eu fiz curso de sono, eu falei, meu Deus do céu, minha menina não dorme, eu voltando a trabalhar, aquele estresse todo. E aí quando eu vi a aplicabilidade daquilo, não tem como. Não tem. Treinamento de sono, eu vou dizer, se vocês ou conhecem alguém que conseguiu aplicar um treinamento de sono, essa mãe é guerreira, viu? Porque eu não consigo ouvir meu filho chorar nem um minuto, né? Por desespero, por querer um colo, por querer mamar, não dá. Então a gente precisa tomar cuidado e ver o que é que a gente se adequa melhor a nós, a nosso bebê, a nossa família. Vamos lá, bebê de 9 a 12 meses, o que é que a gente tem de maiores causas de despertares? Geralmente o bebezinho com 9 meses, um bebê que tem uma boa rotina estabelecida, né? O bebê que dorme que você já aprendeu tudo, identificar os sinais de sono, fazer o bebê dormir bem, fazer atividades de estímulo, um bebê que se alimenta bem. A maioria desse bebê com 9 meses, ele tem capacidade para dormir a noite inteira, sim, tá? Até antes, 8, 7 meses, a grande maioria, consegue dormir a noite inteira. E por que alguns bebês de 9 meses não conseguem dormir a noite inteira? O principal foco aí que a gente tem que ver, né, dos bebezinhos de 6 até 12 meses, o foco principal é de fato a rotina mal ajustada. É de fato os palpiteiros dizendo que o bebê não precisa dormir de dia. E aí o bebê com 6 meses, ele tá muito mais ativo, ele engatinha, se você deixar ele com alguma atividade que seja interessante para ele não vai querer dormir. E aí ele vai ficar agitado e você vai ficar achando que ele não tá com sono, porque ele tá agitado, eufórico, brincando, ativo. Só que para esses bebezinhos maiores, a própria agitação, a própria euforia é um sinal de sono. E muita gente não sabe disso. E aí muita gente deixa o bebê acordado até o bebê entrar em exaustão. E aí uma das principais causas de despertares que a gente tem é efeito vulcânico. É aquele bebê que não conseguiu descansar de dia, que está passando por um grande processo de maturação neurológica, porque o bebezinho de 6 meses começa a engatinhar, né? Até 9 meses geralmente a maioria dos bebês engatinham, rolam, né, começam a balbuciar consoantes, começam a brincar, tem mais interação com os brinquedos. Então tudo chama a atenção desse bebê. Tudo chama a atenção desse bebê. E se você não olha e para observar, preciso dar um descanso para eles entram em efeito vulcânico, eles acordam muito na madrugada. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Então, o bebê não tem uma boa rotina, ele não dorme bem durante o dia, não tira a soneca direito, ele entra em efeito vulcânico. O fato dele entrar em efeito vulcânico faz com que ele desperte mais vezes, e o fato dele despertar mais vezes faz com que a mãe crie alguma associação do sono, né? Alguma associação negativa. Então, às vezes, a mãe precisa, por exemplo, amamentar esse bebê todas as vezes que esse bebê acorda. Um bebê de 9 meses que se alimenta bem, que come bem, que dorme bem, que faz as atividades direitinho de estímulos durante o dia, continua acordando de hora em hora na madrugada, não tem jeito, gente. Aí ele tá associado mesmo à mama, né? Se você fez a rotina certinha e mesmo assim ele continua despertando, não tem jeito. Tem que desassociar. Agora, você não tá fazendo rotina, o seu bebê está acordando por efeito vulcânico. Não vai adiantar você fazer desmame noturno, ele vai continuar despertando porque a rotina está mal ajustada. Então, assim, eu posso falar para vocês que no curso, lá na assessoria, eu vou chutar um número porque de fato eu nunca não fiz essa pesquisa direitinho, mas eu vou vou programar para organizar isso. Mas de uma forma geral, eu posso falar para vocês, assim como chute, que cerca de 80% dos bebês maiores que despertam na madrugada, a gente consegue fazer esse bebê dormir a noite inteira só com ajuste de rotina, sem desassociação, sem ficar aí brigando com desmame noturno, brigando com cama compartilhada e por aí vai. Só com ajuste de rotina, tá? Então, rotina é importantíssimo. Você precisa, de fato, implementar a rotina, colocar isso como uma coisa, como se fosse escovar dente, como se fosse tomar banho, tem que ser uma coisa leve. Por isso que a rotina com apego funciona para muitas, tem funcionado aí, o método tem crescido muito e eu fico muito feliz em ver realmente esse método sendo levado para outras mães, para muitas mães, porque é o que funciona com mais leveza para as mães, é o que deixa a nossa maternidade mais tranquila, mais leve, sem estresse, sem rigidez, tá? Então, é basicamente aí.
Então, entre 6 e 12 meses, a gente tem muitos saltos de desenvolvimento, a gente tem basicamente a rotina e a gente tem sim as associações do sono. O que faz o bebê acordar quando ele não deveria, ele precisa daquilo para voltar a dormir, né? Foram hábitos que a gente foi criando, as mães criam nos bebês, a gente vai criando quando a gente está passando por momentos de exaustão, de cansaço, e aí o bebê acaba precisando daquilo para voltar a dormir. E aí a gente precisa agora ensinar esse bebê a dormir sem isso, com apego. Você não vai fazer um desmame noturno deixando seu bebê se esgoelar para mamar. Pelo amor de Deus, não faz isso com o bichinho, não. Depois você vai se arrepender, porque passa tão rápido, tão rápido. Depois você vai falar, meu Deus, que saudade de amamentar meu bebê à noite, tá? Então, é tudo com apego, viu, gente? É tudo de forma progressiva, de forma tranquila.